Olá cinéfilos e cinéfilas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Supercine. Hoje vamos retomar um assunto que tratamos há 2 semanas atrás, que é o escândalo de assédio e abuso sexual em Hollywood. Vocês devem se lembrar que naquela ocasião eu disse que havia preparado um roteiro para tratar historicamente esse tema, relembrando fatos antigos e mostrando que infelizmente esse não é um problema recente na indústria do cinema. Mas eu acabei preferindo, por diversos motivos, naquele vídeo, abordar sobre a relação entre os acusados de um crime e as suas obras. No entanto, hoje, finalmente, vamos sim tratar da história do abuso e do assédio sexual ao longo desses mais de 100 anos de sétima arte. Todos devem ter visto as acusações de estupro, assédio e abuso contra grandes figuras do cinema nos últimos meses. Grandes ídolos tiveram suas reputações arrasadas. Kevin Spacey, Ed Westwick, Casey Affleck, Woody Allen e até o palhaço e deputado Tiririca. Há poucas semanas, o ator Mark Selling, um dos galãs da série Glee, cometeu suicídio ao se atirar em um rio de Nova York. Ele não aguentou a pressão depois de fazer um acordo com a promotoria confessando a posse de mais de 50 mil fotos e vídeos de pornografia infantil. Com o acordo, ele pegaria entre 4 e 7 anos de prisão. Assédio e abuso não são coisas novas, muito pelo contrário. Em 2016, a revista Vanity Fair publicou um artigo bombástico e chocante sobre abortos forçados de atrizes entre as décadas de 20 e 50. Isso mesmo, mulheres eram forçadas a interromper a gravidez apenas para não prejudicar os estúdios de cinema. Quem não aceitasse teria sua carreira em risco. E se você acha que eram atrizes iniciantes as submetidas a essa prática, está muito enganado. Grandes estrelas como Judy Garland, Bette Davis, Joan Crawford, Jean Harlow e Lana Turner são algumas das vítimas. O famoso teste do sofá também é uma prática pra lá de conhecida. Atores e atrizes são obrigados a ter relações com alguém para conseguir um papel em um filme. Em outro artigo estarrecedor, o Daily Beast cita alguns dos homens mais poderosos da história do cinema como adeptos corriqueiros dessa prática, tanto contra mulheres como contra homens também. Samuel Goldwyn, Louis B. Mayer, fundadores da MGM, Jack Warner, criador do grupo que leva o seu sobrenome, Howard Hughes e Harry Cohn são alguns dos citados. Mas várias outras polêmicas sexuais também marcaram e mancharam a história do cinema. Um dos casos que mais causaram rumor foi o do ator Errol Flynn, que teve um caso de 2 anos com a atriz Beverly Adland, que começou quando ela tinha apenas 15. Antes disso, lá em 1942, ele já havia sido acusado e também inocentado do estupro de outras 2 menores. Shirley Temple, uma das mais famosas atrizes infantis da história, contava que aos 12 anos foi surpreendida quando um produtor da MGM simplesmente botou o pênis para fora da calça e mostrou para ela. A menina começou a rir de tão nervosa e acabou sendo expulsa do escritório. Por sorte, ela já tinha um contrato assinado com a MGM. Em suas memórias, a atriz Joan Collins conta que quando concorria ao papel de Cleópatra, um diretor do estúdio disse que se ela fosse boazinha com ele, sairia vencedora. Collins recusou a proposta indecorosa e adivinhe só o que aconteceu. Ela perdeu o papel para Elizabeth Taylor. Mais recentemente, poucos dias antes de ser eleito pela primeira vez governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger foi acusado de ter molestado diversas mulheres ao longo de 25 anos, incluindo a famosa apresentadora de TV britânica Anna Richardson. Ele pediu desculpas, se comportou mal e ficou tudo por isso mesmo. O Exterminador do Futuro cumpriu 2 mandatos como governador da Califórnia e segue sua carreira tranquilamente no cinema. Uma das revelações mais chocantes foi a de que a famosa cena de estupro do filme O Último Tango em Paris, com Marlon Brando e Maria Schneider, e dirigida por Bernardo Bertolucci, foi real. Bertolucci e Brando teriam combinado tudo com antecedência, sem avisar a atriz. Segundo o diretor, a intenção seria extrair a reação mais verdadeira possível.
Na cena, para quem não assistiu ou não ficou sabendo, Marlon Brando utiliza uma barra de manteiga para lubrificar Maria Schneider. A própria Schneider revelou em uma entrevista de 2007 que, embora não tenha ocorrido a penetração durante essa cena, ela se sentiu tremendamente humilhada, mas era uma atriz iniciante de apenas 19 anos e acabou sendo convencida por Brando e pelo diretor do filme que ela não deveria se preocupar, era só um filme mesmo. Maria Schneider morreu em 2011 vítima de câncer e nunca se recuperou totalmente dos problemas emocionais que aquele estupro lhe causou. Foram anos e anos de depressão, e a sua carreira, que era considerada promissora, nunca foi aquilo que se esperava. Curiosamente, anos depois, Bertolucci escreveu e dirigiu um filme chamado justamente Assédio. A produção conta a história de uma mulher africana que foge para a Europa depois que seu marido é preso pela ditadura de seu país, passando a viver em um mundo hostil e muito diferente do seu, e tendo que lidar entre as investidas de um pianista e a fidelidade ao marido preso. Alfred Hitchcock é tão famoso pela sua genialidade cinematográfica quanto pelo hábito de não deixar as suas atrizes em paz. Grace Kelly, que depois tornou-se princesa de Mônaco, Kim Novak, Tippi Hedren. Essas são apenas algumas na longa lista de mulheres que sofreram na mão do diretor inglês. Tippi Hedren, estrela de Os Pássaros e Merne, Confissões de uma Ladra, conta que além de assédio sexual, sofreu tortura física e psicológica, além de ser perseguida. Produtores sabiam de tudo, mas não faziam nada, pois se tratava de alguém muito importante para o estúdio, contra uma atriz ainda de pouca fama. O diretor que tentou beijá-la à força dentro de uma limusine e em outra ocasião teria tentado tocá-la sexualmente, fazia de tudo para provocá-la, chegando a proibir que o restante do elenco conversasse com ela durante os intervalos de gravação. Na famosa cena em que os pássaros atacam a personagem de Tippi, ele trocou os pássaros mecânicos que eram previstos por outros verdadeiros, apenas para causar terror na atriz, e ainda repetiu a tomada várias vezes. Hitchcock ia até a casa de Tippi várias vezes sem ser convidado, e chegou ao ponto de mudar seu escritório para ao lado do camarim da atriz, e instalou uma porta de ligação entre os ambientes apenas para ficar mais próximo dela. Uma loucura. A história ficou tão famosa que gerou até um filme chamado The Girl em 2012. Para fechar a nossa lista, um ícone. Aqueles que muitos, inclusive eu, consideram o maior nome da história do cinema. Charlie Chaplin era um verdadeiro workaholic, uma máquina incrível e genial que não parava de trabalhar e produzir, sempre com muita qualidade. Para se ter uma ideia, em seu início de carreira, Chaplin chegou à incrível marca de 69 filmes em 7 anos, entre 1913 e 1920. Claro que os estúdios o amavam. E as mulheres também, embora ele tenha dito sobre elas: amo as mulheres, mas não as admiro. A questão é que Chaplin tinha uma queda por ninfetas, meninas novinhas, às vezes bem novinhas mesmo. Em seus 4 casamentos, 3 foram com moças que tinham menos de 18 anos. Ele teve 11 filhos com essas 4 mulheres e colecionou um caminhão de amantes, muitas também de tenra idade. Sua primeira esposa, Mildred Harris, tinha 14 anos quando passou a trabalhar com ele, em 1916, com a promessa que se tornaria uma estrela. Eles se casaram quando a menina tinha 16, por pressão da família da moça, depois de uma gravidez que posteriormente descobriu-se falsa. Foi também aos 16 que Lita Grey tornou-se a segunda esposa de Chaplin. Ela frequentava os estúdios desde os 12. Ela conta que, em uma oportunidade, Chaplin entrou em seu quarto de hotel e tentou estuprá-la, beijando sua boca e alisando seu corpo. Ele não desistiu ali e tirou a virgindade da garota na sauna de casa. Depois de um tempo, ela engravidou. Ao contrário do casamento anterior, dessa vez a gravidez era real e eles se casaram, não sem antes ele oferecer $20.000 para que ela abortasse. Ona O'Neill possuía 17 quando se tornou a 4ª e última esposa do mestre do humor. Aí uma história curiosa. Ona era alvo das investidas dos filhos de Chaplin.
Quando ele a conheceu, gostou do que viu e lhe pediu em casamento. Viveram juntos por décadas, até a morte dele na década de 70. Vale deixar claro aqui que Chaplin nunca foi acusado formalmente de nenhum crime sexual. Uma curiosidade, ele batizou seu órgão genital de oitava maravilha do mundo, isso devido ao tamanho avantajado do membro, que se tornou uma lenda em Hollywood. Eu não ouvi o que eu ouvi? O blog Image Mulher publicou uma matéria onde lista pelo menos 42 famosos acusados de crimes contra mulheres. Eu vou deixar essa matéria na descrição do vídeo, bem como o canal do Image Mulher aqui no YouTube. Como eu tenho sempre dito, o canal Supercine apoia a luta da mulher por seus direitos. Somos todos seres humanos, somos todos iguais. Diferenciar alguém por seu sexo, opção sexual, cor da pele, religião, ideologia política, isso é das coisas mais absurdas que o ser humano pode produzir. E quando se usa da força, seja ela física, política ou financeira, para se sobrepor, para humilhar alguém, isso se torna muito mais absurdo ainda. Ninguém é melhor que ninguém. Parece uma frase batida, não é mesmo? Mas muita gente ainda não aprendeu o significado. Aqui tem vídeo novo todo sábado ao meio-dia. Curta, compartilhe. Até a próxima. Respeita, respeita, respeita as mina, porra.